Em relação a qualquer assunto, o jornalista, a meu ver, para cumprir a sua função social, precisa desempenhar bem duas tarefas. Primeiro, denunciar o que está errado. Esse lado fiscalizador da sociedade é inerente à profissão de jornalista. Segundo, a gente precisa sinalizar rumo e perspectiva. A gente precisa descortinar horizontes, apresentar soluções, com exemplos. O que está dando certo, por que dá certo e por que esse seria o caminho. Na área ambiental, também é assim. E é evidente que esse assunto é subversivo. Quando a gente fala de sustentabilidade bem entendida, a sustentabilidade como sinônimo de equilíbrio, é sustentável todo projeto, todo sistema que respeita seus limites, a capacidade de suporte ou a biocapacidade do sistema ao redor. Ou seja, ser sustentável significa dar o passo do tamanho da perna. E isso não interessa a certos grupos políticos, não interessa a certos grupos econômicos, ao establishment. Numa sociedade de consumo que intrinsecamente não é sustentável, os valores prevalentes não são sustentáveis, esse discurso é subversivo, é herético, incomoda. Então, a questão do jornalismo ambiental, assim entendido, remete à necessidade da gente colocar pautas bem embasadas, no sentido de denunciar os paradoxos, as contrariedades, as impossibilidades que estão encerradas no atual modelo de desenvolvimento, na atual sociedade de consumo. Eu não estou falando de partido político, eu não estou falando de ideologia, eu estou falando de sobrevivência. O grande problema cultural do nosso tempo é enxergar de forma fragmentada e recortada a realidade. O jornalismo ambiental é uma gavetinha da mobília, é outro recorte. O jornalista que entende a urgência na pauta dos assuntos da sustentabilidade, ele vai ter uma melhor qualificação no mercado, ele vai ser mais valorizado, ele vai ser mais... ele vai ter mais competência para propor assuntos de uma forma não óbvia, ele vai conseguir descobrir assuntos interessantes que não estão na mídia, e ele vai, em certa medida, trabalhar com assuntos que vão ao encontro do público. Todas as pessoas que eu conheço na mídia que resolveram seguir esse caminho estão bem situadas profissionalmente. Porque elas nada mais, nada menos fazem do que dizer, contar histórias que de alguma maneira são interessantes para as pessoas. Vou dar alguns exemplos. Alexandre Mansur, da revista Época. Ele é o responsável pelas edições verdes da Época. Já está na 4ª edição verde, toda neutra em carbono, com assuntos de capa alusivos ao meio ambiente. Ele está super valorizado na época. Túlio Brandão, do jornal o Globo, prêmio ESSO, com reportagens ambientais. Ele está no time de jornalistas muito conceituados do jornal O Globo. Nenhum nem outro são jornalistas ambientais. O Washington Novaes, que há 15 anos tem uma coluna no Estadão, no estado de São Paulo, que ninguém mexe, porque é um texto muito bem escrito e referencial para gestores públicos, gestores privados, etc. São muitos. Na Rádio CBN, nos últimos 2 ou 3 anos, você teve a multiplicação de comentaristas que falam de meio ambiente. A gente começou lá há 6 anos, depois vieram Sérgio Besserman, Sérgio Abranches, Oswaldo Lima. Você tem pessoas que são recrutadas pela rádio para... Escuta, dá para você falar de sustentabilidade? É uma rádio comercial, não é uma rádio pública. Você precisa de audiência. Você não vai contratar ou convidar qualquer pessoa para falar desse assunto. Esse assunto da Ibope, esse assunto interessa, esse assunto vem ocupando espaços importantes na mídia. Quem não se prepara para entender e falar sobre esses assuntos, pode ser jornalista, pode ser comunicador, mas não está à altura do enorme desafio do nosso tempo, que é contar as histórias que as pessoas precisam, não é só que elas queiram. Há uma necessidade da gente entender o que não dá certo, por que não dá certo e qual é a saída. Então, se experimentamos uma crise ambiental sem precedentes, é natural que se espere da mídia um papel protagonista no sentido de dizer, sim, nós profissionais de imprensa, em vez de ficarmos falando só que a Baía de Guanabara não deixa o atoleiro de um projeto de despoluição sem resultados concretos, vamos mostrar no mundo onde é que funcionou, quanto custou, por que lá deu certo e aqui ocorre a passo de tartaruga. Tudo isso precisa começar na faculdade, tudo isso precisa acontecer nesse ambiente maravilhoso que é
na academia, onde a gente tem as melhores condições de aprendizagem para descobrir a pertinência desse tema.